Olá, estamos de volta e o nosso entrevistado de hoje é o escritor, teólogo e professor Leonardo Boff. Leonardo, outro tema abordado na sua visita à cidade é o tema Cidade, Democracia, Sustentabilidade e Utopia. Que mensagem o senhor quis deixar com esse tema? Bom, eu começo falando da crise global em que a humanidade inteira está metida. Então, o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos faz sair da crise. Temos que pensar diferente. Temos que pensar diferente, primeiro, a relação com a natureza. Não podemos continuar explorando como exploramos até agora, porque encostamos nos limites da Terra. A Terra precisa 1 ano e meio para repor o que nós arrancamos dela num ano. Então ela não aguenta. E a forma que ela mostra que não aguenta são os tufões, são as secas, são as enchentes, são os tsunamis. 1000 efeitos que mostram que ela está doente. Então nós temos que tomar em consideração isso, porque é um problema global, pega todo mundo. Então como vamos montar uma cidade, um desenvolvimento que, por um lado, tenha uma relação boa com a natureza, preserve os bens e serviços da natureza para nós e as futuras gerações, e ao mesmo tempo satisfaça nossas necessidades, que estão crescentes, porque a humanidade já são 7 bilhões. Então nós temos que repensar uma relação nova, mais cooperativa, mais respeitosa, mais cuidadosa das coisas. Por outro lado, a democracia é a maneira como juntos buscamos esse caminho. O problema é que a nossa democracia é muito elitista, é só representativa, representa no fundo as elites. Nós estamos lutando para uma democracia participativa, onde a sociedade, os movimentos sociais, sem terras, comunidades, os grupos, ajudam a encontrar caminhos, até chegar a uma democracia sem fim, isto é, uma democracia em casa, na escola, na sociedade. E no fundo, democracia sempre quer dizer caminhos de participação. Quanto mais participação, mais alguém se sente responsável, mais ajuda. Então, hoje é radicalizar a democracia, universalizar a democracia, em todos os campos, a começar na escola, em todos os lugares. E isso faz com que a criatividade humana descubra caminhos. Como é que vamos tratar nossas águas? Como é que vamos cuidar de nossas ruas? Onde vamos colocar a indústria? Como é que vamos incluir aqueles que estão marginalizados e não expulsá-los como foi ocorrido aqui com grande violência em Pinheirinho? Coisas dessa, a sociedade junto não vai permitir fenômenos de violência e de exclusão de pessoas. Então, eu acho que é um desafio de nós recriarmos uma maneira nova de habitar o planeta, organizar as cidades, organizar os serviços básicos para que atendam a grande maioria, não haja excluídos. Então nós podemos fazer uma redistribuição, porque é um acúmulo muito grande de riqueza de um lado, pobreza do outro. Temos que chegar a certo equilíbrio, aí a importância de um governo mais forte, encaminhar processos de políticas sociais, obrigar as classes mais abastadas a ter um sentido de bem comum, não precisa acumular tanto. Por quê? Porque podemos ser felizes com menos. Então, todos são muitos desafios. Estamos começando agora a despertar para pôr isso em prática nas distintas dimensões da sociedade, mas a escola é um lugar privilegiado onde se forma essa visão nova. Toda essa visão é uma visão que a gente sabe que é uma visão boa, positiva, e que se a gente não caminhar por aí, vai ficar mais difícil. Mas entra também esse termo que o senhor usa, que é a utopia, que a gente aprende na escola, que é o sonho, que é o imaginário, que é o que é bom, mas que é o que é difícil de alcançar. Então, como construir essa democracia, essa cidade sustentável, chamando a população, porque a população, como o senhor bem colocou, nós temos uma democracia que não é participativa, é representativa. Como chamar essa população? Como incluí-la dentro dessa discussão? Eu acho que é importante uma sociedade, grupos humanos, terem um sonho, porque se não tem um sonho, eles ficam resignados e se atolam no brejo dos próprios interesses individuais. Agora, o sonho
ele pertence à realidade, é o lado potencial da realidade, aquilo que pode ser, está escondido aqui, ele pode aparecer. Então, nós temos que incorporar dentro de nós essa visão, porque a utopia, o sonho nos faz andar, nos faz superar a inércia de ficar resignado. Não vamos nunca alcançar a utopia. É como as estrelas, a gente nunca chega às estrelas. O que seriam das nossas noites se não houvesse estrelas? E os pilotos, as naves espaciais, se não tivessem estrelas, não dariam para se conduzir. Então nós nos conduzimos pela utopia, mas vamos realizando lentamente elementos dessa utopia, cujo efeito é melhorar a realidade. E isso a gente pode suscitar nas pessoas, essa vontade de melhorar, que nós podemos, temos possibilidades dentro de nós, na medida que nos organizamos, pressionamos, e a política é pressão, é ficar em cima dos representantes. E se fizermos isso, a sociedade inteira está em movimento, e não só alguns. O senhor percebe que a população, aos poucos, tem participado mais da vida política? Olha, eu uso uma expressão de um bispo que diz: o que move o povo é a lasqueira da vida. A lasqueira da vida significa, é o sofrimento, é que não tem ônibus, não tem água, não tem luz. Então começa a se pressionar, a se unir em cima do vereador, em cima do prefeito, em cima das autoridades. Sem essa pressão é como uma panela de pressão. Se você não pressiona, o feijão não cozinha. E da mesma forma, sim, a sociedade tem que se habituar a ter autoestima, saber que tem força, porque um fraco mais um fraco não são dois fracos, é um forte, porque a união faz a força. Eles têm que se convencer disso e alcançam, sob pressão. Tem um episódio até recente que começou esse movimento em torno do aumento da tarifa e acabou virando um movimento nacional de revolta da população mesmo, que começou com transporte e depois acabou indo por outras áreas, né? O senhor acredita que nós estamos sujeitos a novos protestos como esse? E se essa também é uma forma de democracia, de participar da vida política? Eu acho que é uma grande demonstração de que aqueles filhos da pobreza, que pelos projetos sociais de Lula foram incluídos, são 30, 40 milhões, eles despertaram que eles não só têm fome de pão, têm fome de participação. Então descobriram que eles precisam de uma educação melhor que não tem na periferia, que tem um sistema de saúde que os atenda e não os abandone, que o transporte não gaste tanto tempo de vida e que eles tenham lugares de lazer e de cultura próprios, porque eles estão perdidos. Então são direitos básicos pelos quais eles estão lutando. No fundo, eles querem um Brasil diferente. Esse Brasil aqui é bom para vocês que estão morando no centro, que são classe média e que têm as profissões e ganham bem. Para esses, o Brasil não é um paraíso. Agora, para a grande maioria, o Brasil é um purgatório e para alguns é um inferno. Então, a juventude está despertando, usa as mídias, que é a forma mais democrática de se comunicar, e esse Brasil vai ser diferente. Eu até diria, nós temos que refundar o Brasil sobre outras bases, que não sejam aquelas bases coloniais, aquelas bases escravocratas, seja baseado sobre a cultura brasileira, que é muito rica, participação popular, respeitar a sabedoria do povo, a colaboração do povo, e juntos termos uma nação muito mais aberta, democrática, que até ajuda outros países do mundo, porque somos a 6ª economia do mundo. O Brasil é o país de língua latina maior do mundo. Eu não chego à utopia de Darcy Ribeiro de dizer que o Brasil é a Roma dos trópicos, a Roma da cordialidade, a Roma da bem-querença. Não chego a tanto, mas que nós podemos dar uma contribuição ao processo global de globalização, que é um processo rígido, comercial, com a nossa leveza, com a nossa música, com a nossa alegria de viver, com o nosso senso maravilhado da vida. Isso o Brasil pode ajudar porque ele tem potencial para isso. Agora, e nas questões sociais, como por exemplo a luta pela terra,
porque antes era no campo e agora a gente vê também comunidades, grupos de famílias ocupando prédios públicos, prédios privados. Como trabalhar nessas políticas que inclusive o senhor defende num mundo que é marcado pelo materialismo, pelo dinheiro? Eu acho que você usou uma expressão boa, Beatriz. Não é invasão, é ocupação. Ocupação é um direito, porque Deus não deu escritura a ninguém da terra. A terra é a nossa casa comum. E todo mundo tem que ter o seu lugar para poder morar, poder viver, poder produzir. Agora, uma das coisas que nunca se fez no Brasil, eu acho que duas coisas não se fizeram no Brasil. Não se fez a reforma agrária, não se fez uma revolução na educação e na saúde. Então, um povo doente e um povo ignorante nunca vai dar um salto rumo a um desenvolvimento sustentável. E nós temos que fazer isso. Então, a luta pela terra, no campo e na cidade, é a luta pela dignidade, pela vida, por uma distribuição diferente dos bens que devem ser comuns. Não é possível que 5.000 famílias brasileiras possuam 43% de toda a riqueza brasileira. É demais, é uma vergonha. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, quando podíamos ser muito mais iguais e por isso mais felizes, mais participativos. O Brasil é grande, mas não suficientemente grande para acolher aqueles milhares de sem terra, de sem teto. Isso é injusto. Nós podemos mudar isso, devemos mudar, e como lá em cima eles são satisfeitos, são os consumidores satisfeitos. Esses de baixo, que estão insatisfeitos, vão pressionar os políticos, vão de tal maneira criar mecanismos de pressão e de comunicação que obrigará a política a se reconverter em função das demandas legítimas, justas que o povo faz. E qual é a visão que o senhor tem do atual governo? Ele já está prevendo isso, está caminhando nesse sentido ou não? Bom, eu acho que nós precisamos notar primeiro a grande ruptura histórica que esse governo representa. Porque o Brasil, em 500 anos, foi governado pelas elites. E eles ocupavam o Estado e organizavam as políticas mais em benefício dos privilégios do que dos direitos. O povo ficava fora. De repente, um filho da pobreza, um sobrevivente da grande tribulação brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, chega lá no centro do poder. E só chega por quê? Porque houve uma grande movimentação na base, movimentos sociais de todo tipo, que se canalizaram no partido. Chegou lá. E ele usou esse poder, e é o uso legítimo do poder, para fazer grandes políticas sociais. De tal maneira que em 8 anos incluiu 30 milhões de pessoas que antes não comiam, agora comem, que antes não tinham luz, agora têm, que antes não tinha acesso à casa, agora é a minha casa, a minha vida. Isso é um fato de magnitude histórica, um avanço que o povo fez. Cansado de votar nos seus opressores, eles vão votar em nós mesmos. E votaram em Lula. Então, essa herança nós precisamos preservar, porque é um ganho do povo brasileiro. Pode mudar os presidentes, mas esse fato, essa base nova, uma nova situação de vida tem que ser preservada. E eu vejo que a presidenta Dilma está levando avante isso, e ela descobriu que não havia só pobres incluídos, havia 10 milhões na linha da miséria. E ela criou o Brasil Carinhoso. E nesses 3 anos ela incluiu 2 milhões, que saíram da miséria para uma pobreza digna, que já é um avanço. Talvez só uma mulher sente isso, porque a mulher sente nas vísceras a miséria do outro e vai ao encontro. Então eu acho que o saldo é positivo, mas há muita coisa para fazer. Eu acho, por exemplo, que o governo de Lula e de Dilma nunca tiveram uma política específica para os jovens. Os jovens são milhões, agora estão vendo. Os jovens estão reclamando de participação. Fazem uma crítica à sociedade, mas também ao governo. E isso o governo tem que aprender, tem que dialogar com eles. Não pode de cima a baixo ditar normas e enquadrá-los, mandar a polícia. Tem que dialogar, escutar as demandas deles e juntos buscar caminhos, porque tudo tem que se fazer junto. Aquilo que o Papa disse aqui, quando esteve no Brasil, que tem que ter a
a democracia da humildade. O político tem que se abaixar à altura do cidadão, de vê-lo olho a olho, rosto a rosto, não de cima para baixo. Quando nos encontramos pele a pele, rosto a rosto, nos descobrimos humanos, com a mesma angústia, mesma dificuldade, e juntos podemos construir algo bom que seja para o Brasil inteiro. Agora, o papel da mulher nesse contexto, né? A própria Minha Casa Minha Vida já tem um link que cabe à mulher agora ser a dona da casa e tal. E o senhor, a participação da mulher na sociedade, na democracia, sempre foi tema de reflexões do senhor. Eu gostaria que o senhor falasse como é que está a participação da mulher hoje? Olha, é uma participação que está crescendo cada vez mais. Basta ver as presidentas que estão aí no Chile, no Brasil, na Alemanha, em outros lugares. A mulher está chegando ao centro do poder. E as mulheres é uma coisa importante, porque elas são mais da metade da humanidade e são as mães e as irmãs da outra metade, que são nós homens. Então não é pouca coisa. E há um documento de 3, 4 anos atrás da FAO, que a FAO, aquele organismo da ONU que trata da alimentação da humanidade. Diz, no prefácio diz, devemos dar mais poder de decisão às mulheres. Não diz poder de participação, poder de decisão das mulheres, se nós quisermos salvar a vida no planeta. Porque a mulher entende de vida, ela gera a vida, ela cuida da vida. Então, nós devemos dar muito mais importância do que elas têm hoje às mulheres, porque elas têm outro sentimento, outra maneira de fazer, o centro é o cuidado, é a colaboração, elas são menos competitivas, são mais cooperativas. Então eu acho que o futuro, para mim o século XXI será o século das mulheres, se nós queremos salvar a vida e o planeta. Então há que reforçá-la. Nas comunidades de base, que são ainda 100 mil, 70% das coordenadoras são mulheres. E funciona muito melhor que com os homens. Elas têm muito mais jeito de tratar, são muito mais flexíveis, mais dialogáveis. Então eu acho que o futuro nosso vai depender muito das mulheres, junto conosco, que queremos trabalhar juntos. E isso eu acho que é fazer justiça à opressão que ela sofre já há 15 mil anos de história. E para encerrar esse bloco, é justamente sobre essa dificuldade, que a mulher tem mesmo de entrar no mercado, de ser ouvida. Como é que a gente rompe? Porque é uma questão cultural. Como romper para chegar nesse, que seria até a indicação da própria ONU? Olha, isso é uma vergonha internacional. Porque nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, a mulher pode ter a mesma função que o homem. Por o fato de ser mulher, ganha 15% a menos. E 70% do que é produzido no mundo hoje. As estatísticas mostram, as mulheres são as produtoras, especialmente na agricultura. E elas são penalizadas ganhando menos. Significa o patriarcalismo, o machismo perdura ainda. Então as mulheres têm que manter a crítica, têm que manter a pressão. Nós temos que acolher essa crítica. Temos que ir ao encontro delas, fazer uma política de reciprocidade, não de cima para baixo, de igualdade. Juntos, colaborando, cada um na sua diferença, assumindo todas as tarefas, o marido ajudando a limpar a criança, também sabendo cozinhar, ela indo para a rua para trabalhar, quer dizer, assumindo junto as tarefas da vida. E aí ela é reconhecida já pelo trabalho, mas não é recompensada pelo trabalho. Especialmente o trabalho caseiro nunca foi valorizado. Vale muito. Educar uma criança, alimentar uma criança, não tem preço. E hoje nós estamos pensando que isso tem um preço grande. Isso tem que ser honrado para as mulheres. Nós faremos mais um intervalo e voltamos em seguida com o nosso entrevistado, Leonardo Boff.